Meu senhor e minha senhora, estamos na sexta-feira santa dessa Páscoa de 2026. E hoje eu vou tentar dividir com vocês aqui algumas coisas que eu já falei desse livro aqui, né? Eu aprendi nesse livro aqui, ó. Eu via Satanás cair como um relâmpago, tá? Do René Girard. Eu já falei sobre o desejo mimético aqui anteriormente. E hoje eu vou tentar trazer algumas coisas, por quê? Porque o René Girard, ele traz essa ideia muito interessante assim sobre o papel simbólico, psicológico e estrutural na cultura do ser humano da crucificação de Cristo, tá? Segundo o desejo mimético, que é a teoria do René Girard, ele diz que em um certo momento chega uma hora em que a tensão da sociedade entre ter aqueles que conseguem as coisas e aqueles que desejariam ser como aqueles que conseguem as coisas, né? Esse jogo mimético de um imitando o outro, chega numa tensão e provavelmente aquele que poderia ajudar é visto como um bode expiatório e chutado para fora, tá? Exemplo, não sei se você já viu esse tipo de coisa. Um casal está passando por dificuldade e vai se aconselhar com um pastor, com um padre. E o padre tenta aconselhar eles tentam melhorar a coisa e tal, de repente a coisa vai não melhorando, não melhora, em vez de eles assumirem que eles estão com dificuldade, eles fazem o quê? Quer saber? Não vamos mais conversar com esse padre não, esse padre aí tá botando caramelo na nossa cabeça, vão lá e chutam o sujeito. Outro exemplo de bode expiatório clássico, tem um grupo de amigos e um deles resolve parar de beber, mas continua saindo com os amigos. Aí de repente quando esse cara sai, a pessoa fala, vai beber? Não, não vou beber, a coisa tá, começa a incomodar com o cara que não tá bebendo. Eles pegam essa pessoa e chutam para fora. E acusam ela, né? De, você é carola, você tá aqui, por que você tá fazendo aqui? Deixa a gente quer ser livre, você fica aqui. É meio como você tá lembrando que nós deveríamos ser melhores, tá? Essa dinâmica, ela acontece, quando a gente pega a Bíblia, o relato bíblico, ela acontece com os profetas. Com vários e vários profetas acontece isso. O profeta vai lá e ele é morto, né? Tanto que tem aquela parábola de Cristo dos trabalhadores da vinha, em que manda o funcionário, eles matam, manda não sei quem, eles matam, manda o filho do dono, eles matam, até que chega o trabalhador da vinha e mata todo mundo. É basicamente isso. Mas enfim, tem essa questão. Aquele que veio organizar, ele consegue por um tempo organizar, ele pode até trazer algumas ideias, mas ele é considerado uma pessoa errada e é chutado para fora. Então, de certa maneira, quando a gente vai pegar Cristo, Cristo também tem isso. Hoje, na Sexta-feira Santa, nós vamos relembrar, né, com mais intensidade, porque toda missa a gente relembra isso. A gente vai relembrar com mais intensidade, né, e com mais propriedade o momento em que Cristo é acusado, é martirizado, carrega sua cruz e é morto na cruz. Mas o que é que acontece? Qual que é a grande diferença? A grande diferença, como diz René Girard aqui, é que Cristo... Deixa eu ver se eu encontro aqui a passagem que eu tinha... aqui, ó. O que acontece com Cristo? Aqui na página 198. Ele fala aqui, ó. Enquanto que habitualmente a acusação prega a vítima na cruz, aqui é o contrário. A própria acusação é pregada e de alguma forma exibida e denunciada como mentirosa. Satanás fazia os humanos seus súditos, seus devedores e ao mesmo tempo cúmplices de seus crimes. Revelando o caráter mentiroso do seu jogo, a cruz expõe os homens a um acréscimo temporário de violência, mas de modo mais fundamental, ela libera a humanidade de uma servidão que dura desde o início da história humana. O que o René Girard está falando é o quê? Desde o início da história humana, o homem fica nesse jogo de Satanás. O que ele quer dizer com o jogo de Satanás? Né? E desculpe os termos religiosos aqui, mas vocês vão entender psicologicamente o que o René Girard está querendo falar. O que é esse jogo de Satanás? Esse jogo esse desejo mimético que vai gerando uma tensão até que a gente pega um culpado e chuta para fora, entende? Você pega um sujeito e bota ele como um bode expiatório, né? Sei lá, vou dar um exemplo, tem movimentos políticos que fazem isso, né? A pessoa tá lá, é um grande líder, coisa e tal, a Revolução Francesa fez isso. O Danton, que era um dos líderes que ajudaram a Revolução Francesa, foi o próximo a ser guilhotinado. Ou seja, você ajudou, mas agora você não tá mais, você tá atrapalhando, então você vai ser eliminado. Então, nesse jogo em que um mata o outro, e que para se saciar e para que a gente fique tranquilo, a gente tem que eliminar aquilo que nos incomoda, isso é o jogo de Satanás, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai pensar nisso,
e a gente pensa em Cristo na cruz, Cristo, ao se deixar, vamos lembrar, ele era Deus, se deixar pregar na cruz, morrer e realmente ressuscitar, ele expõe absurdamente todos os erros de Satanás. Tanto que aqui na parte do livro, não vou lembrar, ele fala que o triunfo da cruz é quase como se o Senhor, eu acho que eu até estava com ele aqui, deixa eu ler para vocês. Tá aqui, ó. Longe de ser obtido pela violência, o triunfo da cruz é o fruto de uma renúncia tão total que a violência pode se desencadear sobre Cristo até ficar saciada, sem suspeitar de que, desencadeando-se, torna manifesto o que lhe interessava dissimular. Sem suspeitar de que esse desencadeamento dessa vez vai se voltar contra ela, contra a violência, pois será registrado e representado fielmente nos relatos da paixão. O que ele está dizendo aqui? Na crucificação de Cristo, né, mais para frente aqui, que era o outro trecho que eu tinha visto aqui, ele fala que quando Satanás se deu conta, já era tarde demais. Cadê? Ó? Aqui, ó. A prova de que é difícil compreender o que eu acabo de dizer, ou talvez fácil demais, é que o próprio Satanás não compreendeu. Ou melhor, ele compreendeu tarde demais para proteger o seu reino. Sua falta de rapidez teve, sobre a história humana, formidáveis consequências. Então, ó, na primeira epístola de Coríntios, Paulo fala: nenhum dos príncipes do mundo a conheceu, a sabedoria de Deus. Pois se a tivesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. O que está querendo dizer aqui é o quê? Jesus se entrega de livre e espontânea vontade, e o Satanás fala: agora é hora de matar, acabar com esse homem. E a gente vai acusar, beleza, a gente convenceu as massas que ele é realmente um pecador, e aí o Satanás, ele tá lá com sede de sangue, mata Cristo, e falou: pronto, cadê o Senhor? Mas ele não entendeu que tudo isso fez com que esse jogo de Satanás ficasse claro. Então, olha que interessante que ele fala aqui, ó. O triunfo da cruz é o fruto de uma renúncia tão total que a violência pode se desencadear sobre Cristo até ficar saciada, sem suspeitar de que, desencadeando-se, torna manifesto o que lhe interessava dissimular. Desencadeando uma violência sobre Cristo, o Satanás não percebe que proporcionou a Cristo a possibilidade de ressuscitar. E quando Cristo ressuscita, Satanás fala: pô, por que é que fomos matar o sujeito? É melhor ter deixado vivo. Entende? Olha assim, eu falo que o humor de Deus é irônico. Olha que ironia que Cristo faz. Mais pra frente no livro ele também fala assim, ó: Cristo não foi injusto e nem pregou uma cilada no Satanás, porque ele falava: eu vou morrer e em 3 dias eu vou ressuscitar. Mas o Satanás não acreditou nisso. Entende? E veja só, sem suspeitar de que esse desencadeamento, essa violência contra Cristo, dessa vez vai se voltar contra ela, contra a própria violência, pois será registrado e representado fielmente nos relatos da paixão. Então o que acontece? Hoje, Sexta-feira Santa, o que eu quero que você entenda do que eu estou falando aqui? A cruz é realmente um triunfo simbólico, extremamente simbólico. Por quê? Porque prova que o sistema de nós temos um bode expiatório, botar toda a culpa e matá-lo, e sacrificá-lo, ele não funciona. Porque logo vai precisar de mais um novo bode expiatório, e daqui a pouco você pode ser um bode expiatório. Daqui a pouco você é o problema daquilo que você era para ser a solução. Esse sistema não vai funcionar. Segunda coisa, para provar que as vítimas eram pregadas, eu já explico isso, mas agora o que foi pregado é a acusação. Então quando Cristo ressuscita, para nós homens, né, a gente tem que olhar aquilo e falar: é verdade. A verdade, aquele homem que veio, foi puro, se disse Deus, é realmente Deus. Então existem esse tipo de coisa no mundo. A verdade pura, Deus existe por quê? Porque ele se encarnou, viveu como nós, teve uma mãe como nós. Ele entrou no nosso lugar de fala. E então ele ressuscitou e venceu a morte. Então, o Cristo, ele engana Satanás porque o Satanás ia permanecer nesse jogo de custo-benefício, de compensação violenta, de jogo de, assim, quem que está incomodando aqui, falando: ah, é você, mata, entende? Era isso que o Satanás ia fazer com a gente.
Ele ia ficar eternamente fingindo que estava indo embora para depois ele voltar com a sede, que é exatamente o que nós vivemos hoje em dia. Quantas vezes nós não vivemos um jogo de compensação na nossa família, com os nossos pais? Ah, o fulano fez tal coisa, mas eu preciso dele ainda, eu preciso da grana do meu pai, então eu vou dissimular que eu gosto dele, mas na verdade se eu pudesse, eu dava o golpe. Quando a gente pega uma Suzanne von Richthofen, uma pessoa que vai lá e elimina os pais por causa de grana, simbolicamente, psicologicamente, nós podemos pensar que muitas pessoas já pensaram isso. Seria bom se o meu pai morresse, porque daí eu ficava com a grana dele, mas agora eu tenho que fingir que eu sou legal com ele. E de vez em quando eu tenho umas catarses emocionais que briga com o pai, se afasta, mas depois se aproxima, e fica esse jogo de mentiras, entende? E quando Cristo ressuscita, ele prova para todo mundo, inclusive para os próprios apóstolos. Eu não venho falando de Pedro. Quando Pedro nega Cristo, e depois Jesus ressuscita, fica aquela coisa, caraca, né? Ou seja, mesmo aquele que estava do lado de Cristo também pode ser contaminado por essa violência mimética. Também pode ser contaminado pela mentira. Também pode ser contaminado com a falsidade. Não falei isso no vídeo de ontem? Senhor, será que sou eu? O que acontece é que Cristo, pela primeira vez na história, revela todo o processo de Satanás. Que é pegar uma pessoa que está tentando reorganizar a sociedade, que é um profeta, que é um ser divino, que é Cristo, vai lá, acaba dizendo que ele está errado, que ele é maluco, ostraciza ele, e a sociedade volta a ficar normal até vir um novo profeta e assim por diante. Quando Cristo é esse profeta, mas é o Filho de Deus, e morre, e ressuscita, acabou para Satanás. Satanás, teu jogo foi completamente revelado. E quando eu penso nisso interiormente, o que nós temos que olhar para Cristo psicologicamente falando assim? Não vale a pena entrar no jogo mimético, não vale a pena entrar no bode expiatório, não vale a pena entrar no jogo das intrigas, no jogo de Satanás, não vale a pena. Quando? Nunca. Nunca vale a pena. Porque o jogo do Satanás leva à morte. E o jogo de Cristo, o que o Cristo fala, esse sim nos leva à vida eterna. Esse realmente cumpre o que diz. O Satanás, quando envenena e fala crucifica-o, né, que é ele que infla os corações dos homens em busca de violência, em busca de sangue do seu irmão, como é lá com Caim e Abel, né? Onde está o seu irmão? Eu sou o guardião do meu irmão? Lembra lá? Caim e Abel, lá no Gênesis. O Satanás causa isso. E eu lá sou o guardião do meu irmão, depois de ter matado o irmão. Ele fala, vou lá saber, foda-se. Eu quero cuidar de mim. O Satanás faz isso, cuida de mim. Eu quero cuidar de mim. Esse cara aí tá enchendo o saco. Ou esse cara estão dizendo que tá enchendo o saco, eu também vou tacar pedra nele. E o que acontece? Esse era o jogo. Mas beleza, a gente tira Jesus. Imagina se Jesus não ressuscita. Por isso que São Paulo fala, se Jesus não tivesse ressuscitado, vã a nossa fé. Imagina se Jesus não ressuscita, ia ser só mais história, mais um cara ali. Ah, cara estranho, pá, morreu, né? Morreu. Sabe aquela coisa? Se está sendo acusado, deve ter feito alguma merda. Sabe isso? Isso é tudo parte do desejo mimético. Quando Jesus ressuscita, fala, aí, velho. Meu Deus do céu. Aquele que foi rejeitado se transformou a pedra angular. Aquele que foi crucificado, abandonado pelos seus, tirando Nossa Senhora, João e mais Maria Madalena, se não me engano, que estava lá aos pés da cruz. Aquele que foi completamente abandonado, ele era o homem. Não é você o filho do carpinteiro? Sim, é o filho do carpinteiro. Então veja, tudo aquilo que você poderia acusar Deus, ele é o filho do carpinteiro, ele é só um homem, ele é só um mestre, ele é um mentiroso, você vai acusando Jesus, até que ele ressuscita e você fala, meu Deus. Aquilo que era demérito, ser filho do carpinteiro, se torna o quê? Símbolo de humildade. Aquilo que era demérito, ele curar no dia proibido, coisa e tal, torna-se símbolo de disposição, de abertura. Aquilo que era sentar na mesa dos fariseus, torna-se símbolo de humildade também. Então você começa a ver que o Cristo, a loucura de Deus é a sanidade dos homens, a sanidade dos homens é a loucura de Deus, você começa a ver que Cristo inverteu a lógica e pregou uma peça no Satanás. É por isso que no filme Paixão de Cristo está lá o Satanás gritando quando Cristo ressuscita. Tipo, não acredito que ele fez isso, entende? Mas enfim, Jota, o que tudo isso tem a ver? O que tudo isso tem a ver? Aí a gente vai para um outro ponto, né? Beleza, Jota, vamos lá, mas e o pé no chão aqui, como é que ele vai fazer? Olha que interessante. Num certo dado momento aqui,
antes de chegar naquela parte do triunfo da cruz. Num dado momento aqui, o que o René Girard fala, ele faz a comparação entre Édipo e José do Egito. Tá? Eu não vou aqui me delongar, é maravilhosa a explicação dele, mas eu não vou me delongar. Mas o que ele vai dizer é o quê? O mito e a história bíblica opõem-se quanto à questão decisiva colocada pela violência coletiva, de sua função fundamental, de sua boa fundamentação, de sua legitimidade. No mito, as expulsões do herói são sempre justificadas. No relato bíblico, elas nunca são. A violência coletiva é injustificada. Eu vou continuar. Os universos míticos e o universo moderno que o prolonga, a psicanálise e a ciência, por exemplo, consideram legítimas acusações míticas. A nossos olhos, todo mundo é sempre mais ou menos culpado de parricídio, de incesto, nem que seja no nível do desejo. O relato bíblico recusa-se a levar esse tipo de acusação a sério. Reconhece nela a obsessão característica das multidões histéricas contra todos aqueles que, por tudo ou por nada, transformam em vítimas. O que ele está querendo dizer aqui é o quê? Quando você pega todos os relatos míticos, inclusive mitologias científicas, como o darwinismo, a gente percebe que o quê? A vítima se lasca. Cassandra, um exemplo, Cassandra, filha de Príamo. Apolo curte Cassandra e quer possuí-la, Cassandra se nega. Então o que ele faz? Ele dá o poder de evidência para Cassandra. Mas Cassandra nunca será levada a sério. A Cassandra estava de boa. O que foram encher o saco dela? Entende? E tem várias outras histórias das amantes de Zeus. Amante nada. Zeus curte uma mulher, encarna na mulher, e aí Hera vai lá e transforma ela num pássaro, transforma ela numa árvore, transforma... Só se lasca as mulheres, entendeu? Só se lasca. Édipo. Édipo nasce. Aí vão lá os pais de Édipo, Jocasta e o rei de Tebas. Vamos lá. O filho vai matar a mãe, vai matar o pai e comer a mãe. Vai transar com a mãe, desculpa o termo. Vai transar com a mãe. Eles olham e falam, meu Deus do céu, elimina essa criança. Ou seja, a vítima está sendo penalizada. Vamos penalizar a vítima? Vamos. Aí pega a vítima, o Édipo solta lá, não tem coragem de matar, mas corta um calcanhar, lembra? Falei na semana passada. A alma. Então o que acontece? Cortam lá o calcanhar do Édipo, tá? Aí o Édipo é cuidado por outras duas pessoas, aí quando ele chega, ele salva a cidade de Tebas. E por ter salvado a cidade de Tebas, ele vira o rei e casa com a rainha. Quem que é a rainha? É a mãe dele, ele não sabe disso. Quando ele descobre isso, pelo Tiresias, quando ele descobre isso, meu Deus, o que acontece? Ele é punido. O Édipo tinha culpa do quê? Assim, ninguém tem compaixão do Édipo. Quem vai ter compaixão do Édipo é a filha dele. Entende? Eu até esqueci o nome dela. A filha do Édipo vai ter compaixão dele. Entende? Ele arranca os próprios olhos. Veja, ele se pune. E todo mundo expulsa e ele vira um mendigo, Édipo. Ou seja, ele é joguete do destino. Quando nós pegamos mitologia moderna hoje, o que é isso? Darwinismo. Que é a grande base da biologia, tudo mais, e psicologia moderna. O darwinismo. Os fortes sobrevivem. Então quer dizer que os fracos se lascaram. A vítima se lascou. Ou seja, segundo o darwinismo, uma criança ou um ser que nasce com algum tipo de dificuldade, seja cognitivo, físico, isso vai ser descartado. Gene ruim. Segundo o darwinismo, a gente chega no darwinismo social, que inspirou muito a eugenia. Você entende o que eu estou dizendo para você? Então o que acontece é que no relato bíblico, pela primeira vez na história, tá? A vítima, por mais que o mundo esteja contra ela, a vítima vai lá e fala, eu tô certo e Deus está do meu lado. Pela primeira vez, Deus está do lado da vítima. Não por uma questão de quantidade e não por uma questão de manter o status quo das coisas. Não, mas por uma questão de justiça. Tanto que ele fala aqui, né, quando ele fala do Édipo e ele fala Chega uma hora que ele fala dos Salmos aqui, ó. O que é verdadeiro para José também é verdadeiro sob formas diferentes para um grande número de salmos. Penso que esses textos são os primeiros da história a dar palavra à vítima típica da mitologia, encurralada pelas multidões histéricas. Matilhas humanas perseguem-na, insultam-na grosseiramente, montam armadilhas e dispõem-se em círculo ao seu redor visando lixá-las.
Longe de se calar, essas vítimas amaldiçoam ruidosa e longamente os seus perseguidores. Sua angústia expressa-se numa violência enérgica e pitoresca, que tem o dom de escandalizar e de irritar multidões mais moderna que os salmos. Mas o que ele está querendo dizer é que assim, o meu Deus vai se vingar, porque o Deus salva os justos e mata os ímpios. Você vai começar a ler os salmos, é assim. Deus está do meu lado. Que a casa do injusto seja derrubada, que sua colheita seja queimada, porque eu estou com o Senhor. Né? Outro, um salmo bonito pra caramba lá, né? Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Passarei pelo vale do sombra da morte, 10.000 cairão ao meu lado, 20.000 se perderão à minha esquerda, mas eu passarei incólume. Ou seja, a ovelha perdida. Veja, tem toda essa ideia do pequeno, mas correto, ser muito mais forte que o grande. Quando Davi gira o seu estilingue, a sua funda, e joga na cabeça de Golias, é isso. Porque Davi estava do lado do Senhor. Então você entende? Quando a gente pensa na crucificação de Cristo, muitas vezes a gente não vê esse desdobramento na nossa vida. Mas o que é esse desdobramento na nossa vida? Primeira coisa, quando Cristo ressuscita e expõe esse jogo demoníaco de Satanás, que acaba inflando as multidões, que até hoje funciona. O que acontece? Cristo nos mostra que o Cordeiro de Deus, tanto que o René Girard fala isso, em nenhum momento chamam Cristo de bode expiatório, mas chamam ele de Cordeiro de Deus. Tiram a parte ruim do bode, do animal, o bode, mas ele é o Cordeiro, é o puro que se entrega aos lobos. Tem uma imagem que é um cordeiro em meio a lobos mordendo ele, assim. É uma imagem bem bonita. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Então, quando a gente pensa, eu vou procurando aqui, então, quando a gente pensa em Cristo, o Cordeiro de Deus que se entrega, o que está querendo dizer é o quê? Cordeiro de Deus. Até parece essa imagem. Cara, olha isso daqui. Tá vendo os lobos mordendo o cordeiro? Repouso suave. Isso aqui é... O que acontece? Quando Cristo faz isso, ele, o Cordeiro de Deus puro, se entrega e morre. É como se ele dissesse, eu vou sofrer como vocês sofrem, mas eu vou mostrar para vocês um novo caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa isso? É que então, para nós, hoje em dia, você aí em 2026, Jota, o que isso... Eu tô entendendo, tá legal, mas como é que eu aplico isso na minha vida? De que conhecereis a verdade vos libertará. Aquele que é justo, aquele que é correto, vence a morte. Aquele que é correto, aquele que faz suas coisas, aquele que quer acertar, aquele que acredita no que está fazendo, apesar de 1000 pessoas dizendo que está errado, ele ainda assim tem do seu lado a força da justiça e da verdade. O que nós estamos falando aqui no ambiente religioso é que o profeta, ele fala contra as multidões. E quanto mais as multidões xingam ele, mais ele fala. Correndo o risco de ele morrer. Mas ele não liga se ele morrer. A mesma coisa nós temos que pensar na nossa vida. Eu, muitas vezes, tenho que ir contra as multidões. Qual multidões? A assembleia interna que eu tenho dentro de mim. Em que eu tenho que falar, eu não vou mais escutar vocês. Eu não quero mais escutar vocês. Eu não quero mais seguir o que eu faço. Muitas vezes eu vou ter que olhar que meu grupo, eu tenho um grupo aqui de amigos, coisa e tal, eu estou tentando melhorar, coisa e tal, me converti, eles estão me expulsando. Felizes são aqueles perseguidos em nome de Jesus. Você está correto, eles estão errados. Entende? Claro, se você estiver fazendo a coisa certa, né? Se você está num grupo de igreja, você quer usar droga, aí você está errado, né? Mas enfim, você entende? Você começa a entender que essa dinâmica de quem quer fazer o certo irrita a multidão de lobos. O cordeiro passando incólume no meio de lobos faz com que eles queiram mordê-lo. Então, se você fizer as coisas certas, ir atrás da verdade, conseguir vivenciar de fato, ser sincero, amar sua esposa de verdade, amar seus filhos de verdade, amar o seu trabalho de verdade, santificar o teu trabalho. Jota, como santificar? Fazer o teu melhor no teu trabalho. Se em algum momento a massa histérica, sedenta de sangue, te perseguir, você pelo menos vai poder olhar para você mesmo e pensar. Como exemplo de Cristo, não precisa nem acreditar em Cristo, mas só como exemplo psicológico de Cristo. O cordeiro que se sacrificou também tem minha cota. Porque a partir do momento que eu mimetizo a verdade,
eu também atraio os inimigos da verdade. A partir do momento que eu começo a falar, a partir do momento que eu começo a agir de forma boa, as pessoas que são invejosas, as pessoas, elas vão começar também a ter esse movimento, cedo ou tarde. Ou então, os benefícios que você poderia ter, você não vai ter. Se eu estivesse aqui falando sobre putaria, se eu estivesse dando dicas escrotas pra você pegar mulher, se eu estivesse mentindo pra você aqui, eu acho que, assim, eu estaria muito mais rico. Mas eu não tô. Então, às vezes também, assim, se eu estiver fazendo a coisa certa, talvez os ditos benefícios também não vai ser entregue pra mim. Os louros da vitória daqueles que são considerados os vencedores do mundo não são entregues para aqueles que estão querendo seguir a verdade. A grana, a fama, o sucesso, não. Você vai ter que olhar para Cristo de novo, como diz aquele livro, né, do Thomas de Kempis. Não caiam livros. Esse aqui, Imitação de Cristo. Tá? Eu vou imitar Cristo. Eu vou ser o melhor possível. Por isso que a gente às vezes tira sarro, né? Pô, o cara vai fazer as coisas boas, dá errado, né? Também o último que foi verdadeiro foi pregado numa cruz. A gente fala isso, tirando sarro, né? Hoje não é um bom dia para tirar sarro disso, mas é aquela questão de se você emular e mimetizar Cristo em algum sentido, possivelmente pode acontecer de você ser uma luz como Cristo, ou pode acontecer de você ser perseguido. Mas saiba que se você está fazendo isso de forma correta, está sendo sincero, está sendo verdadeiro, seguindo a verdade, promovendo a vida, como diz ali os Salmos, ao invés de você se sentir vítima, mesmo acusado, você vai olhar e falar, eu estou correto mesmo contra o mundo todo. E tem outra coisa. Eu fui na palestra do Jordan Peterson e ele falava sobre Caim e Abel. E uma das coisas que ele falou, eu já repeti aqui várias vezes, uma das coisas que ele falou é o quê? Uma das coisas que ele fala assim, a verdade é uma aventura, falar a verdade é uma aventura. E vamos ser sinceros, qual é a maior aventura, qual é a maior história de aventura que aconteceu na nossa história? Essa que a gente está relembrando hoje. A aventura, a história de um Deus que se encarnou homem, ensinou uma cacetada de coisa, foi injustamente crucificado, morreu e ressuscitou. E ainda hoje existe na Eucaristia. Então, veja, falar a verdade te leva para uma aventura. Que vai ter mortes, vai ter ressurreições, vai ter perseguições, vão ter companheiros, vão ter traições, mas também vão ter consolos, também vai ter aprendizado. Ou seja, falar a verdade é uma aventura por causa disso. E muitas vezes a gente tem que olhar para a nossa vida e ver que a gente fica olhando para os outros. A gente fica com medo de ser acusado, a gente fica com medo de fazer alguma coisa ousada. O que é o medo de ser acusado? Porque vão achar que você é burro, vão achar que você ser acusado por ser nobre é uma coisa. A gente fica com medo de ser acusado, passar vergonha. Eu tenho medo de passar vergonha. Eu tenho medo do que vão dizer. Eu tenho medo de ir na igreja e me chamarem de Carola. Eu tenho medo de sentar com a minha esposa e conversar com ela e falar, meu bem, eu não estou muito feliz. Eu tenho medo. A gente fica com medo. Querendo ou não, assim, a gente nem chega ao ponto de temer a acusação e perseguição de fato das pessoas. A gente já fica com medo do que o que vão me dizer. O primeiro tribunal que a gente tem medo é a nossa família. E medo de ser melhor, muitas vezes. Então, quando a gente olhar para Cristo crucificado, é claro que a gente fala, olha, Cristo crucificado, o símbolo de Cristo crucificado está aqui, ó, até, né? A cruz da unidade, que chama essa cruzinha aqui. Cristo crucificado, na verdade, não é o símbolo. Por que a cruz é a vitória? Né? Porque, como diz aqui. Por que Cristo inverteu a lógica de Satanás? Por que a cruz é a nossa vitória? Porque a cruz é o símbolo de que Cristo venceu a morte. Principalmente a cruz vazia, né? Você pega a cruz e fala, cara, Cristo venceu a morte. Então toda vez que você se sentia assim, tipo, porra, tô desanimado, as coisas não estão dando certo, coisa e tal, imagina, olha pra Cristo na cruz e fala, caraca, imagine ele ali, velho. Ali sim, eu tô pensando, meu Deus, Cristo chegou a falar, Deus, por que foi que me abandonaste? Pai, por que foi que me abandonaste? Eu acho que Cristo disse aquilo, principalmente por nós, não porque ele duvidasse da presença de Deus, porque ele era um só com o Pai, mas principalmente por nós, porque às vezes a gente vai duvidar. Mas principalmente olhar para a cruz e falar, cara, ele inverteu a lógica. A vítima não é mais perseguida.
não é mais justificadamente perseguida. Porque internamente eu sei que eu estou do lado da verdade. Então pensa isso na sua vida. Pensa isso na sua vida. Como que você pode levar a verdade e defender a verdade na sua vida? Como que você pode renascer, né? Que é isso a ideia, né? Matar o homem velho e nascer um homem novo. Como que você pode trazer isso para a sua vida? O que é que você tem vergonha? O que é que você tem receio? O que é que ainda te aprisiona nesse jogo de Satanás, de comparação, de eu sou melhor ou se o outro melhora, eu me incomodo quando o outro fala umas verdades na minha cara, eu estou defendendo mais o meu ego do que defendendo mais a minha alma imortal. Que horas, entendeu? Como é que está essa sua realidade? Como é que você está pensando essa sua realidade com a sua vida, entende? Porque isso é muito importante. É exatamente isso que Cristo veio. Quebrar o sistema e a lógica de Satanás e deixar isso completamente revelado. Como diz o René Girard, a revelação de Cristo ele revelou a revelação. Ele revelou como funciona o sistema de Satanás. E aí então você pode olhar e falar, então agora eu entendo. Quando Cristo falou, fez os perseguidos em nome de mim, você fala, mas quem é você? Você é Deus. Entendi. Então é bom ser perseguido? É. Na mitologia, ser perseguido é horrível. Ser considerado aquele que é problemático é horrível. Tanto que tem muita gente na Ilíada, na Odisseia, que fica com medo, faz uns negócios lá para não irritar deuses, entendeu? Entende? Fica morrendo de medo de ser perseguido. No cristianismo, inverte a lógica. Felizes os perseguidos. Porra, então eu quero ser perseguido. Né? Você quer ser perseguido? Às vezes não, mas assim, se eu for perseguido, pode ser porque eu esteja fazendo uma coisa boa. Entende essa lógica? Essa lógica que a gente tem que pensar. Talvez porque está difícil, é porque eu estou fazendo coisa boa. Talvez porque quando eu vou falar com a minha esposa um negócio, eu sinto uma dor, uma vergonha, é difícil conversar com ela. Talvez seja exatamente por isso. Porque eu estou entrando num contato com a verdade, tirando do conforto do jogo de Satanás, entendeu? Talvez, assim, quando eu tenho que perdoar meu pai, doa. Sim. Que a verdade morreu na cruz, sangrou na cruz. Olha o quanto que a verdade não dói. Mas dói principalmente para você que está dizendo a verdade. A gente adora ser a verdade dolorosa para os outros. Mas a verdade, quando é vivida de fato, ela dói primeiro em mim. Então vamos pensar nisso, entendeu? Às vezes dói porque eu estou chegando mais perto da verdade. Às vezes é difícil porque eu tenho que encarar esse momento. E sair desse sistema de comparações e o ódio de quem é melhor e de quem está me falando a verdade. E entrar no sistema do me sacrifico por aquilo que eu sei que vale a pena. Muito vale, é justo que muito custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. Santa Teresa d'Ávila. Enfim, é isso, meus caros. Tá? Uma santa Semana Santa, né? Sexta-feira Santa para vocês, sábado, aleluia, e domingo de Páscoa, segunda-feira nós voltamos, ainda estaremos no tempo pascual, enfim, ainda estaremos nesse tempo, tá? Não se esqueça de compartilhar a palavra do bom senso. Hoje eu não vou fazer nenhuma propaganda porque o momento não é propício, tá bom? Vivam aí, e eu espero ter ajudado nesse momento aí. Qualquer coisa comentem aqui embaixo, vamos conversando. Segunda-feira voltamos com a programação normal. Um abraço.